Não, não vou. Certo, certo. Autoridades, senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado. Agradecemos a presença de todas as autoridades, dirigentes de instituições privadas, membros de organizações não governamentais, representantes da imprensa e demais segmentos sociais, bem como os servidores dessa casa e telespectadores da TV Assembleia. O cerimonial pede a gentileza que todos desliguem seus aparelhos celulares ou coloquem em modo silencioso. Daremos início à solenidade de entrega da comenda Tavares Basto ao senhor José Carlos Lira de Andrade. Convidamos para tomar assento à mesa de honra dessa sessão solene as seguintes autoridades. A propositora desta solenidade, a excelentíssima senhora deputada estadual Jo Pereira. O homenageado, o senhor José Carlos Lira de Andrade. O excelentíssimo senhor deputado estadual Ronaldo Medeiros. O excelentíssimo senhor secretário de Estado Executivo de Desenvolvimento José Lessa. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Otávio Lessa. O presidente do Conselho Deliberativo da FIEA, Kennedy Calheiros. O senhor Wilton Malta, presidente da FECom, da FEComércio. O senhor Juliano Quintela, superintendente da Polícia Rodoviária Federal. O prefeito de São Sebastião, José Pacheco, que nessa solenidade ele veio representando a AMA. O senhor Alfredo Breda, presidente do Cidiscom. O senhor Jubson Uchoa, presidente da ADEME. Para compor a nossa frente de honra, convidamos a esposa do homenageado, a senhora Miriam Amara Lira. Para compor a nossa frente de honra, é a senhora Miriam Amaral Lira. Agora convidamos os filhos do homenageado, José Carlos Lira de Andrade Filho,
Cristiano Lira. Tatiana Lira. E Larissa Lira. O presidente da UDIME, Marcelo Beltrão. Convidamos as autoridades presentes para ouvirmos o hino nacional brasileiro, que será executado pelo músico militar Lucas Rojas. Antes de dar início, o cerimonial cometeu uma falha. Estava na mesa o magnífico reitor, Dr. João Sampaio. Eu gostaria de chamá-lo para compor a mesa. Neste momento, convidamos a propositora desta solenidade, a excelentíssima senhora deputada estadual Jo Pereira, para fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, cumprimentar a todos da mesa, o deputado Ronaldo Medeiros, o homenageado Dr. José Carlos Lira, o prefeito de São Sebastião, José Pacheco, que nessa solenidade representa a Associação dos Municípios Alagoanos. Gostaria de cumprimentar o doutor Wilton Malta, presidente da FEComércio, doutor Alfredo Breda, presidente do Sinduscom, José Lessa, secretário executivo de Desenvolvimento e Turismo do Estado de Alagoas, Jubson,
presidente Jubson Shoa, presidente da ADEME. Gostaria de cumprimentar o senhor Juliano Quintela, superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal em Alagoas. Gostaria também de cumprimentar o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, doutor Otávio Lessa. Gostaria ainda de abraçar o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Kennedy Calheiros. E, por fim, gostaria de cumprimentar o doutor João Sampaio, deputado estadual, que foi desta Casa Legislativa durante 2 mandatos, hoje magnífico reitor do Centro de Estudos de Maceió, entidade na qual eu concluí o meu curso de Direito. Então, os meus cumprimentos e o meu abraço, seja sempre bem-vindo a esta casa. Gostaria também de citar algumas pessoas que se encontram aqui e que não estão na mesa, mas que não menos importantes e tão importantes quanto o Fernando Dacal, presidente do CREA, entidade da qual o homenageado faz parte enquanto engenheiro. Gostaria também de cumprimentar a senhora Arísia Barros, ativista social e grande incentivadora da entrega desta comenda, pelo trabalho do Dr. José Carlos Lira, que o senhor faz em prol não só da indústria e da economia do Estado de Alagoas, mas também dos movimentos sociais e do desenvolvimento social do nosso Estado. Carlos Araújo, presidente da JUSEAL, Marcos Vieira, superintendente do SEBRAE aqui em Alagoas, Marcelo Beltrão, presidente da Undime, e tantos outros, amigos, Vilmar Pinto, do Cresce, José Leonardo, presidente da Federação dos Dirigentes, das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Alagoas, Fernando Carlos da OAB, e gostaria, em nome do amigo Zezinho Nogueira, primeiro vice-presidente do Sistema FIE aqui em Alagoas, cumprimentar todos os servidores, todos os colaboradores do Sistema SESI Senai aqui no Estado. Em seu nome, sintam-se todos abraçados. Hoje, e aí eu gostaria de finalizar, porque quando a gente finaliza uma solenidade, doutor José Carlos Lira, é porque nós somos, às vezes, na maioria das vezes, o mais importante. E eu gostaria de finalizar os meus cumprimentos, cumprimentando a toda a sua família, no nome da sua esposa, porque eu sei que todo o trabalho que o senhor executou durante todo esse tempo em prol do Estado de Alagoas teve muito a contribuição de cada um de vocês. E eu agradeço a todos vocês por isso. Hoje chegou o dia de entregarmos com muita honra, emoção e sentimento de justiça ao trabalho em prol do desenvolvimento de Alagoas, a medalha de mérito Tavares Bastos ao Dr. José Carlos Lira de Andrade. Estamos acrescentando um novo item na extensa lista de prêmios, comendas, medalhas e diplomas e tantas outras formas diferentes de reconhecimento ao trabalho e visão desse paraibano de nascimento, mas para nossa alegria, cidadão alagoano de coração. Este homem de muita identificação com nossa terra, com nós alagoanos e com a nossa história. É de conhecimento de muitos, mas eu gostaria de relembrar algum desses prêmios e honrarias que ilustram bem o reconhecimento e a trajetória de contribuições. Pela formação de engenheiro, recebeu a comenda Beroaldo Maia Gomes, concedida pelo CREA Alagoas. No setor de principal ocupação, além da unanimidade na recondução em vários mandatos como presidente da FIEA, recebeu o certificado de personalidade Top Quality Marketing e Comunicações e o certificado Senalba Alagoas em reconhecimento pelas contribuições aos industriários alagoanos. Na cidade que escolheu para criar sua família,
conviver e compartilhar amizades e empreender, recebeu o título de cidadão honorário de Maceió, concedido por decreto legislativo. Na escolha de ser alagoano de coração e aqui desenvolver o seu trabalho, recebeu a comenda da Ordem do Mérito dos Palmares, concedida pelo governo do nosso estado, à época, o nosso governador Teotônio Vilela Filho, que disse em sua fala: eu tive a preocupação que essa comenda foi concedida ao senhor, Dr. José Carlos, pela sua capacidade de ajudar a construir a economia do nosso estado. Esse reconhecimento e carinho são alguns de muitos já recebidos de vários organismos e de poderes públicos, de vários municípios e estados, inclusive como Minas Gerais. Eu tenho a convicção, doutor José Carlos, que mais e mais ainda serão concedidos, pelo muito que a sua atuação ainda proporcionará resultados em favor, principalmente, das comunidades, dos setores econômicos e sociais e dos poderes públicos. Nunca perca essa chama de contribuição e sensibilidade social. Tem feito a diferença na sua trajetória. E tenha certeza, doutor José Carlos Lira, na história recente da nossa terra, o senhor, o seu trabalho, escreveu muitas passagens, sempre de significante contribuição, em diversas áreas, e principalmente através do seu espírito de buscar vencer as dificuldades sem perder a esperança e a visão do futuro, mesmo em períodos difíceis para o setor que o senhor pertence e que representa com muita determinação. Em cada movimento, em cada decisão, ação, trabalho, reunião, o senhor identifica parceiros, identifica companheiros, colegas de trabalho pelo nome, pelas ideias, pelo olhar. O senhor coleciona o que a gente pode chamar de relacionamentos produtivos. Sempre com muito equilíbrio, executa suas ações na entidade e nos conselhos, conseguindo distinguir suas preferências pessoais das do coletivo que representa, sendo principalmente democrático para permitir, principalmente na área da política, uma ampla frente de ideias e projetos, para que a decisão ou o posicionamento do momento nunca interfira nos resultados do futuro. Isso é admirável. O que importa é o caminhar, é o fazer, é o realizar. São os resultados positivos. Eu quero encerrar essas minhas justas e rápidas palavras nesse momento, descrevendo alguns equipamentos que nós contamos no dia a dia em vários recantos de Alagoas, em toda a nossa Alagoas, que são fruto do seu empenho, do seu trabalho e da sua determinação em contribuir com o desenvolvimento do nosso estado. Mas me permitam fazer um pedido a todos aqui. Um esforço de dimensão, no mentalizar o verdadeiro sentimento do trabalho e do resultado. Como eu disse agora há pouco, o senhor conhece e reconhece os parceiros e os seus colegas pelo nome, pela fisionomia. Eles são tangíveis. Eu peço, enquanto eu relato esses equipamentos, que o senhor e todos os que estão aqui presentes, eles identifiquem nas suas mentes as imagens, memórias, lembranças, sorrisos de pessoas, doutor Zé Carlos Lira, desconhecidas, que muitas vezes nós observamos nas ruas. Muitos desses sorrisos de pessoas alegres, felizes, pelos resultados pessoais, alguns milhares, são frutos do apoio de uma dessas unidades móveis ou fixas, que na sua vida, em algum momento, fizeram toda a diferença. Como, por exemplo, as escolas SESI Senai de Maceió, Atalaia, Marechal Deodoro, onde crianças, jovens e adultos estudam e recebem novas formações, que sem esse equipamento não teriam acesso a uma unidade com essas características físicas e potencialidade de melhores resultados pedagógicos e profissional. Unidade Senai em Coruripe, São Miguel dos Campos, contribuindo fortemente com os municípios de diversos outros municípios da região. Unidade integrada SESI Senai em Arapiraca, possibilitando o acesso à informação e cursos para todo o Agreste e todo o Sertão. 47
47 indústrias do conhecimento, espalhadas estrategicamente em todo o território alagoano, levando tecnologia, biblioteca, espaço de lazer e conhecimento a muitas crianças e jovens, em muitos casos, proporcionando, Dr. Zé Carlos, o primeiro contato dessas pessoas com o mundo digital. Unidades móveis de cursos e oficinas, contribuindo em recantos que sem elas várias pessoas não teriam acesso a informações e oportunidades que chegam até elas, transformando o seu cotidiano e muitas vezes transformando vidas. E fechando esse breve comentário sobre todos esses equipamentos, eu lembro também os diversos cursos, seminários, eventos que contam com a equipe e com os parceiros da FIEA, assim como com o patrocínio dessa instituição. Essa Casa de Tavares Bastos é a casa do povo. Em nome de todos os alagoanos, nós, deputados, aprovamos e concedemos essa medalha ao senhor, Dr. José Carlos Lira. Mas eu quero, em nome de cada um dos milhares de alagoanos que tiveram as suas vidas modificadas em algum momento por algum desses equipamentos ou unidades, em cada recanto do nosso estado, dizer de maneira muito simples importantes palavras de agradecimento, que com certeza eles diriam ao senhor, olhando nos olhos do senhor, se tivessem a oportunidade. E eles diriam desse jeito, bem simples: muito obrigada, seu Zé, doutor. Que Deus continue lhe dando saúde, bênção, fé e principalmente alegria em viver. Que durante muitos anos o senhor continue acumulando amigos, parceiros e muitos corações anônimos, como o nosso, radiantes por ter recebido a contribuição de uma decisão sua. Decisões essas tomadas muitas vezes distante de onde nós moramos e vivemos, mas sempre com a marca da sua compreensão, da dura realidade que vivemos e da sua vontade de fazer algo por nós. Dito isto, eu finalizo afirmando: valeu, doutor Zé Carlos Lira, o Zé que fez, que faz, que fará a diferença a favor de tantos Josés, tantas Marias, tantos Antônios, tantas Joanas, Beneditas, da nossa querida Alagoas. Parabéns e obrigado a todos pela atenção neste momento de homenagem. Neste momento, a excelentíssima senhora deputada Jó Pereira, propositora da sessão, fará a entrega ao senhor José Carlos Lira de Andrade da comenda Tavares Bastos. Com a palavra, o homenageado, o senhor José Carlos de Andrade Lira, para fazer José Carlos Lira de Andrade, para fazer o seu pronunciamento.
Bom dia a todos os amigos aqui. Agradeço antecipadamente a todos eles que vieram aqui. Fiquei muito emocionado com o discurso da deputada. Quero cumprimentar inicialmente a deputada Jo Pereira, deputada estadual, que indicou meu nome para o recebimento da comenda que acabei de receber. Cumprimentar o conselheiro do Tribunal de Contas, meu amigo Otávio Lessa. Deputado Ronaldo Medeiros, que é outro parceiro lá nosso, de algumas atividades que fazemos aí pelo Estado. Marcelo Beltrão, presidente da UDIME, foi presidente da AMA, e com quem já tivemos muitas parcerias exitosas. Zé Pacheco Filho, presidente de São Sebastião, representando nessa oportunidade o presidente da AMA. José Lessa, secretário do Estado, Executivo de Desenvolvimento Econômico e Turismo. João Sampaio, amigo de longas datas, reitor do SESMAC, mas que já foi deputado, foi prefeito da nossa cidade, fez uma revolução como prefeito. Kendi Calheiros, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, companheiro lá da... Wilton Malta, outro companheiro, que faz parte da nossa associação de líderes empresariais aqui. Juliano de Quintela Lessa, superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal, irmão do amigo deputado e hoje ministro Maurício, Zezinho Zé Nogueira, meu vice-presidente, companheiro de todos os momentos, Alfredo Breda, presidente do Sinduscom, o sindicato que tem maior hoje peso no Estado, já foi o açúcar, hoje a construção é maior, Jubinho, presidente da ADEME, que une as empresas do mercado imobiliário, Marcos Vieira, superintendente do SEBRAE. Olha, a nominata é grande, mas eu resumi o que podia, mas tinha que pelo menos algumas entidades, como companheiros presidente da entidade, tinha que citar. Fernando Dacal, presidente do CREA, parceiros do Sistema Indústria. Carlos Araújo, presidente da Junta Comercial do Estado de Alagoas. José Leonardo da Costa Marques, presidente da FCDL, que também é companheiro lá dos líderes empresariais. Gilmar Pinto, presidente do CRES, que conheci lá atrás como corretor, quando fui sócio de Hélio na Ducom. Fernando Carlos Araújo Paiva, representando a OAB Alagoas. Júlio Cabral, ex-deputado estadual, também companheiro, ex-atleta meu. Dacal, presidente do CREA, já falei. Fernando Dacal. Hein? Como? Ah, você é o licenciado, desculpa. Tá certo. Dacal, licenciado do CREA, eu não sabia. E Júlio Cabral, já falei, deputado estadual, contemporâneo de escola, atleta de handebol, quando eu fui técnico da seleção universitária de handebol. Minha mulher, meus filhos, minha mulher, que conto com a sua compreensão para poder desempenhar essas funções. Minhas senhoras e meus senhores, toda homenagem gera grande satisfação. O prazer é multiplicado quando o reconhecimento vem de uma instituição com a representatividade da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Recebo com grande humildade esta comenda. O nome de Tavares Baixo, como poucos, honra e dignifica esta láurea. A ortoga da comenda, antes de atrair vaidades e satisfações pessoais, aguça meu compromisso de trabalhar de forma integrada e participativa em benefício deste Estado e de sua gente. Quero dividir esta comenda com todos os meus diretores e colaboradores do Sistema Indústria, que sem eles eu não poderia fazer nada. A indústria açucareira, como antes a indústria têxtil, ainda tem papel fundamental em nossas vidas. Pena o declínio proporcionado por vários fatores, entre eles o preço do álcool, ditado pelo governo federal, as estiagens, uma política errada e punitiva aos produtores. A indústria da construção civil, sempre dependente, em sua maioria, de grandes obras estaduais e dos recursos da Caixa Econômica Federal, que cada dia minguam mais. Tivemos o advento da indústria química e de plástico, setores que também foram duramente atingidos pela crise econômica instalada, assim como outros setores industriais.
A indústria de Alagoas nada difere da indústria brasileira. Tenho plena consciência do período atual da economia nacional, alcançando o pior estágio, apesar da cotidiana luta dos brasileiros, com perversos reflexos em nossas vidas, sem nenhuma exceção. Sei que a economia brasileira, já acambalida, experimenta seus piores dias. Meus amigos, com a alta do desemprego e da inflação, corrói a renda, o poder de compra dos brasileiros continua se reduzindo. A população encontra dificuldade para pagar suas contas e comprar a crédito. Chega a 30% o percentual daqueles que não conseguem pagar o aluguel ou a prestação da casa própria. Para confortar esta situação, são trocados os locais de consumo por estabelecimentos mais baratos, são trocados produtos por similares mais baratos e aumenta a pesquisa de preço antes da compra. Ressalto que parte dos brasileiros teve de adotar medidas mais duras, como vender bens para pagar a dívida, mudar de residência para reduzir custos com a habitação, passar o filho da escola particular para a pública, usar mais transporte público e deixar de ter plano de saúde. As pessoas demandam mais serviços públicos de transporte, educação e saúde, porque não conseguem acessar os serviços privados. Mas, apesar dos índices que enfrentamos, acreditamos que é chegada a hora de todos juntos reconstruirmos o Brasil. Apesar da situação ter se deteriorado, os brasileiros começam a acreditar numa melhora da economia. Afinal, a crise chegou ao fundo do poço e acredito que estaremos melhor economicamente nos próximos 12 meses. Estive na reunião da diretoria da CNI agora, semana passada, em Curitiba, e tive a satisfação de ouvir alguns colegas de alguns estados que os seus estados voltaram a crescer. O Espírito Santo cresceu 2% do PIB e recuperou mais de 30 mil empregos. Santa Catarina recuperou 45 mil empregos e também cresceu quase 2% do PIB. E o Paraná está pujante, aumentando emprego. Você ouve de manhã na televisão o número 1.000 empregos disso, 1.500 disso, quer dizer, o que não acontece que a gente não vê no Nordeste. Mas esperamos que em breve isso volte a acontecer aqui. Quer dizer, o Paraná está recebendo 3 montadoras de automóvel agora em São José dos Pinhais. Quer dizer, o Sul sempre tem um privilégio porque tem estrutura e infraestrutura. Por isso que os estados do Nordeste precisam ter um tratamento diferenciado para que a gente consiga fazer infraestrutura e para que a gente consiga atrair os empresários para aqui com compensações que eles lá não precisam porque tem toda a infraestrutura. A gente, para exportar aqui, falta porto, falta estrada, falta aeroporto. Então, o Nordeste precisa ser olhado de maneira diferente, muitas vezes não se enxerga isso. Mas, sem isso, nós não podemos ir a lugar nenhum. A confiança está sendo retomada, mas precisamos muito mais. A reconstrução do Brasil demandará grande esforço da sociedade. A principal reforma que precisamos é o ajuste fiscal. É a obrigação do governo controlar seus gastos, eliminar os desperdícios e combater a corrupção. Quero ressaltar que o equilíbrio fiscal deve ser implementado sem aumento de impostos. Fato já não admitido pelos brasileiros. Quer dizer, o governo, quando precisa, aumenta o imposto e a gente paga a conta. Nós, empresários, temos que demitir, reduzir custo, correr atrás de modernização industrial para reduzir custo, mas o governo ainda, no Brasil, só sabe combater a crise aumentando imposto. Já estão, de novo, falando em aumentar imposto. A principal reforma que precisamos é a obrigação do governo controlar seus gastos, eliminar os desperdícios, combater a corrupção. Quero ressaltar que o equilíbrio fiscal, mais uma vez, deve ser implementado sem aumento de impostos. Para o bem do futuro e para ter capacidade de continuar pagando nossos aposentados, necessitamos reformar a Previdência. Com justiça, com regras de transição, capazes de garantir direitos, principalmente das pessoas que estão mais próximas de se aposentar. Fizemos a reforma, fizemos o controle dos gastos, a reforma trabalhista e a formalização da terceirização. Foi muito criticada, mas isto vai ajudar a gente a retomar a economia. E a reforma da Previdência, se não for feita, daqui a 20 anos ninguém recebe mais aposentadoria. Tem que ser feita com, como eu disse, com regras claras e mantendo o direito adquirido daqueles que estão mais perto de se aposentar.
Sei que os desafios são enormes. A taxa de juros deve cair. Está caindo já. A oferta de crédito deve aumentar. Isso não está aumentando. Porque como existe uma inadimplência muito grande, cada dia os bancos estão exigindo mais garantias e dificultando mais liberar dinheiros. Nós temos um caso concreto de Alagoas, um empréstimo para o setor açucareiro, com aval do governo federal. Nós conseguimos tudo isso. O nosso presidente do sindicato do açúcar, Pedro Robério, virou escravo disso, e quando chegou na reta final, os bancos não estão querendo liberar o dinheiro, que salvaria a indústria açucareira, mas pela falta de confiança e pela segurança que os bancos cada dia querem mais segurança. Então, a gente precisa que o crédito realmente seja mais fácil e que os bancos públicos ajudem realmente a economia a se recuperar. Para incentivar as exportações de máxima importância para a retomada da economia, o Banco Central deve cuidar para que o real não se valorize demais frente ao dólar. Cita ainda como importante o destravamento das obras de infraestrutura do país, com a aceleração das concessões e das parcerias públicas precisadas. Tem se falado muito, mas a gente precisa concretizar realmente essas parcerias público-privadas para que esse país volte a crescer e para que se faça infraestrutura para melhorar as condições, principalmente dos estados do Norte e Nordeste. Digo da minha absoluta crença no futuro do Brasil. O carro desgovernado tem direção. Chegou a hora da confiança, do desenvolvimento da gestão eficiente e da gestão de empregos e riqueza. Buscamos progresso nas áreas como educação, saúde, saneamento básico e segurança pública, mas sabemos que sem expansão econômica consistente e duradoura, o crescimento se torna impossível. Luto pela estabilidade macroeconômica, pelo controle da inflação, pelo equilíbrio das contas públicas, pela previsão do câmbio, são requisitos básicos para a retomada do planejamento e dos novos investimentos. Temos que reduzir os custos e atacar a burocracia. Necessitamos continuar investindo na educação de qualidade, com atenção no ensino profissionalizante. Os desafios são numerosos, mas a nossa capacidade de enfrentá-los é enorme. Tenho plena consciência dos perversos números apresentados pela economia brasileira, queda acentuada do produto interno bruto, com especial na ênfase do PIB industrial, redução da capacidade instalada da indústria com baixas expectativas de demanda, o momento financeiro da indústria gerando insatisfação e baixo índice de confiança dos empresários, o crescimento do desemprego e a falta das contratações temporárias. Foram perdidos mais de 12 milhões de empregos, postos de trabalho. E a temida inflação não pode ser mais admitida por qualquer brasileiro. Graças a Deus, ela está começando a ter um freio e diminuir sensivelmente. Desejo encerrar as minhas palavras e as minhas observações, apresentar aos integrantes desta Casa Legislativa, e em especial à deputada Jô Pereira, os meus mais penhorados agradecimentos pela comenda recebida e pelo discurso lindo que a senhora fez, que me fez chorar o tempo todo. Tá? Tenho que agradecer muito a senhora por ter feito essa comenda, me agraciado com ela, que eu divido com todos os meus companheiros e com meus colaboradores do SES e do SENAI. Meus mais penhorados agradecimentos pela comenda recebida. As dificuldades serão transpostas. Veremos o Brasil de destaque no seio de todas as nações, com grande justiça social e modernidade econômica. Potencial nós temos. Muito obrigado. Convidamos para prestar uma homenagem ao senhor José Carlos Lira de Andrade, a ativista Arísia Barros.
Bom dia a todas e a todos. Eu acho que falar do Dr. José Carlos Lira é falar de um parceiro, uma parceria de 12 anos, né? É falar de um parceiro que acreditou, né? Nós conduzimos a gerência da educação étnico-racial no Estado durante alguns anos. E aí as mudanças aconteceram. E ele já era nosso parceiro. E aí eu fui à sala dele e perguntei, o senhor ainda vai continuar nos apoiando? Ele disse, eu aposto em você, não porque você tem um cargo, mas porque você tem trabalho. E é este homem que eu fui aprendendo a conhecer e admirar. Cadê a esposa? É um homem que eu amo. Pense nesse homem. Dr. José Carlos Lira, ele apostou. Ele é o único presidente da Federação das Indústrias que atende o movimento negro. E ele já recebeu elogios por isso no Brasil. O Dr. José Carlos Lira é aquele cabra que eu procuro todos os parceiros. Aí eu ouço muitos não. Eu digo, pelo amor de Deus, o que é que você quer? Aí ele assina. É um parceiro. O que eu quero dizer, doutor José Carlos Lira? Quando nós procuramos essa deputada que é ativa nas muitas causas, para pedir a ela que trouxesse essa comenda para o Senhor. Porque foi um dia que eu saí de lá, eu acho que foi um dia que eu tinha uma ação para fazer, e eu tinha recebido tantos nãos, que eu digo, eu vou para o meu coringa, eu vou falar com ele. Aí ele me disse sim. Eu disse, eu preciso homenagear esse homem. Tem uma coisa básica que a assessoria já me disse, ele não gosta de receber presentes. Eu digo, eu não vou comprar presente, eu preciso dizer a ele o quanto ele é importante para esse Estado. O quanto ele é importante para esse Estado. Não é só para a indústria. Porque antes, eu acredito, o meu velho pai, o mestre funileiro, o seu Antônio, ele dizia assim, um homem de caráter, eu chamo de cabra. Meu pai chamava os homens de caráter de cabra. Antes de ser esse grande empresário, o senhor tem uma humanidade que poucos têm e poucas pessoas conhecem. Foi com o doutor José Carlos Lira que nós levamos pela primeira vez um grupo de meninas da favela Sururu do Capote para almoçar naquele restaurante. Foi com o doutor José Carlos Lira que trouxemos aqui e levamos para a Casa da Indústria o embaixador de Moçambique, o embaixador de Cabo Verde. Nós trazíamos esse contraponto e ele tratava a todo mundo com esse mesmo aconchego. Agradecer é pouco, porque eu sempre digo, eu sou Arizia Barros e me orgulho muito de ser Arizia Barros. Mas quando você tem alguém que aposta e acredita, e quando eu comecei nesse Estado, a grande aposta foi desse cabra. Ele apostou. Não só ele, mas essa equipe que ele tem na Casa da Indústria, eu digo, a Casa da Indústria é a minha casa. Essa equipe que busca caminhar junto com esse processo de desenvolvimento que ele tem. Essa coisa amistosa. E a gente fica se perguntando, muitos se perguntam, o que é agradecer? Agradecer é dizer a alguém que não só o seu caminho, mas os caminhos de muitos estão sendo traçados. Hoje eu estava caminhando na praia, eu caminho na praia todos os dias, e pensei, qual o presente que eu poderia te dar, doutor José Carlos Lira? Ah, não, mas eu trouxe. Eu achei uma pedra linda na praia, ela está aqui. Porque tem a simplicidade que o Senhor passa nas suas ações. Sabe? Tem essa coisa de dizer, vai que eu te sigo, eu aposto. O Senhor tem apostado muito nessa Arizia Barros. E eu agradeço muito todo esse processo. Mas eu escrevi uma coisa aqui, deixa eu ser rápida. Eu só comecei, não comecei a falar ainda não. Eu vou encerrar, eu vi que o povo ficou nervoso, mas eu vou encerrar
fazendo um novo pedido, não só a ele, como aos empresários que estão aqui. Nós trabalhamos a proposta de o desenvolvimento sustentável de toda a sociedade. Ela acontece quando a periferia está confortável, quando os mais pobres estão confortáveis. Doutor Zé Carlira, nós viajamos para Brasília e lá nós conhecemos 2 ações que merecem apoio. É a ação das meninas da Casa de Ranquines. A Débora, a Daniela, que era a Daniela, ela recebeu um chamado lá de cima, né? E deixou tudo, menina de classe média, 27 anos, deixou tudo, e hoje é a irmã Margarida. Ela trabalha com meninas das grotas de Maceió. E ela me disse que ela desce as grotas, quando ela desce, aí ela ouve o barulho dos tiros, para dar qualidade de vida a essas meninas. E ela me pediu que eu pedisse a quem pode fazer, que as ajudasse. Tem a irmã Margarida e tem também a tia Patrícia. É uma mulher trans, semi-analfabeta, lá do Selma Bandeira. Mas ela sabe que precisa ajudar de alguma forma. Ela criou uma escola, né? Ela acolhe 30 meninos da forma dela. Ela é desempregada. São pessoas como essas que eu gostaria que o senhor conhecesse e dizer que trabalhos precisam ser continuados, ações precisam ser continuadas, e que eu gostaria que essa pedra representasse todo o processo de abraços e aconchegos que o senhor deu à causa e a Arísia Barros. Obrigada. Temos muito prazer agora de convidar para fazer uso da palavra o nosso deputado estadual, Júdice Cabral, que sempre nos estimulou e apoiou a atuação do setor do cerimonial para fazer uma homenagem ao senhor José Carlos Lira de Andrade. Bom dia a todos e todas presentes. Eu quero cumprimentar a presidente da mesa, a deputada Jó Pereira, deputado Ronaldo Medeiros e todos os membros da mesa, na pessoa do engenheiro José Carlos Andrade Lira. Na realidade, cumprimento os presentes, dizer da satisfação aqui de dizer algumas palavras ao engenheiro José Carlos Lira, do qual eu tive a oportunidade de ser atleta. O Zé Carlos, que eu conheci ainda quando tinha cabelos, uma cabeleira considerável, nós aprendemos a gostar e a respeitar o amigo, primeiro pela sua voluntariedade. Naquela época, nós que fazíamos engenharia, nós tínhamos assim, como uma espécie de irmandade. E já naquela época o Zé Carlos, de forma voluntária, se dispunha a ser o técnico, primeiro do torneio dos feras de futebol de salão. Ele era versátil já naquela época. E depois da equipe de handball, da qual também fiz parte. E nos tornamos grandes amigos. Apesar da diferença de idade, né, eu sempre tive uma grande consideração pelo amigo. Mas o engenheiro Zé Carlos,
que hoje conduz com brilhantismo a Federação das Indústrias, é com certeza para o Estado de Alagoas uma personalidade que todos nós aprendemos a respeitar. E eu falo pela experiência vivida, não só na profissão, porque também tive a oportunidade de conhecer o Zé Carlos. O engenheiro, por natureza, é um empreendedor. E o Zé Carlos foi muito mais além, e pelo seu espírito de liderança, hoje conduz a Federação das Indústrias, que é uma honra para todos nós. Sucede o industrial Napoleão Barbosa, e com certeza o Estado de Alagoas tem realmente um respeito muito grande, Zé Carlos, pela a sua dedicação. E a minha homenagem aqui ao reconhecimento do Zé Carlos, eu que aceitei, também como engenheiro, a conviver os desafios do mundo da política, com muita honra, sem ter nenhuma vergonha. A política enobrece. E nós encontramos no engenheiro Zé Carlos uma pessoa que sabe, com dignidade, acolher todas as correntes políticas. O Zé Carlos nunca fez distinção sempre determinado, posições bem claras, mas sempre foi um grande democrata. Sempre recebeu todas as correntes e, com toda a simplicidade, a todos nós ouviu e, no que pôde, partilhou, compartilhou, sem distinção. Então, o Estado de Alagoas, realmente, hoje, através da Assembleia Legislativa, e aí eu quero parabenizar a deputada Jó Pereira pela iniciativa, homenageia um cidadão que dignifica esta homenagem e, com justiça, realmente, Alagoas homenageia esse cidadão. Zé Carlos, parabéns. Eu quero dar esse testemunho, porque como amigo, como colega, eu vejo em você realmente um representante que dignifica toda essa pleiade de empresários e de forma bem clara, volto a dizer, sem fazer nenhuma segregação, sem fazer nenhum partilhamento, você respeitou a todos e por todos é respeitado. Então, está de parabéns mais uma vez a Casa Tavares Bastos. E Tavares Bastos realmente tinha um perfil muito parecido com o seu. Quem leu a história viu a dedicação que foi o Tavares Bastos. Deu uma demonstração de alagoanidade, de cidadania e, acima de tudo, de elevar esse nosso rico e sofrido Estado. Então, fica aqui essa singela homenagem em nome da engenharia, em nome dos empreendedores, porque realmente você é merecedor. Lamento no momento não estar na titularidade, mas me sinto como um daqueles que nessa casa direcionou esta homenagem a você, na pessoa da propositora, a deputada Jó Pereira, que mais uma vez eu quero dizer, e essa homenagem se torna ainda mais brilhante, porque essa é uma deputada revelação, dignifica realmente esse parlamento, e nada melhor do que homenagear um cidadão como você. Então, cumprimento mais uma vez ao meu amigo, toda a família. Eu me orgulho de ter o Zé Carlos, não só como colega de profissão, mas verdadeiramente como amigo. Parabéns a vocês que faz parte dessa família e tem esse condutor como chefe. Parabéns, Zé Carlos, de coração e em nome dos colegas. Convidamos para mais uma homenagem ao senhor José Carlos Lira de Andrade, o empresário Alberto Cabuz, diretor do FIEA. Meu especial bom dia a todos e a todas. Não é fácil não, depois de tantas palavras
falar algo com relação ao amigo Zé Carlos Lira. Deputada João Pereira, parabéns pela iniciativa, é louvável este momento para a gente, e que falar em nome dos amigos não é fácil. E depois das palavras da Arísia, com tanto carinho, porque ela falou com o coração, é mais difícil ainda. E a gente, olhando, eu quero pedir licença a todos para esquecer a nominata, dispam-se dos políticos, vistam-se como, de alguma forma, o que Judas falou, como um democrata, como um estadista, uma pessoa que pensa no Estado, pensa no país, e eu quero me dirigir, até pedindo licença para não nominar todos, para não esquecer de ninguém, para falar a você, Zé Carlos. E aí, se eu fosse falar para Zé Carlos, eu ia dizer assim, muitos aqui gostariam de estar falando para você. E uns falariam, doutor José Carlos Lira de Andrade, doutor Zé Carlos, doutor Zé, doutor Lira, Zé Carlos, Zé, ou simplesmente Lira. E falando em Lira, né? Quem dera a gente pudesse estar ao som de Lira. Seria tão belo conduzir a vida ao som de Lira, né? Mas falar de você, Zé Carlos, se eu fosse buscar um rol de adjetivos, eu ia traduzir por um monte de valores. Se eu fosse mais além e desse um microfone sem fio para cada um desses seus amigos que estivesse aqui, eu tivesse ao fim uma lista de valores humanos positivos, que eu resumiria ou sintetizaria em 3 palavras: leal, autêntico, amigo. Iria mais além, eu iria dizer amigo de todas as horas. É com você que em alguns momentos eu pessoalmente conto, falo, desabafo, como sei que muitos daqui o fazem. Não é, Arísia? Então, eu quero ir um pouquinho mais além e vou buscar aqui uma palavra. Eu viajei um pouquinho ali para buscar umas palavras, né? Traria de seu amigo, que ele chama de Lira, que muitas vezes na plateia, doutor Lira, seu amigo Robson Braga de Andrade, me disse assim: peço transmitir ao prezado amigo José Carlos Lira, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas e estimado companheiro na diretoria da Confederação Nacional da Indústria, as minhas congratulações por essa merecida homenagem. Em seu estado, o companheiro Lira soube promover a união dos empresários e o diálogo com o poder público e a sociedade. No plano nacional, Lira tem oferecido uma grande contribuição aos debates das grandes questões que afetam a indústria e o Brasil. Parabéns, estimado companheiro. E, voltando para cá, né, eu iria dizer o seguinte: nada que a gente pudesse falar, uma palavra sequer, iria além de ser leal, autêntico, amigo. Que a gente possa, e aí eu já vou falar em nome de seus companheiros de Federação das Indústrias, que a gente possa, sob a sua batuta de maestro Lira, continuar ao som de Lira, conduzindo os nossos destinos de entidade. Quem dera do Estado. E falar de maestro, porque se a gente traduzir maestro do espanhol, é professor. Né? E quantos que aqui ou fora daqui a gente, ao caminhar por esse estado, encontra aqueles que dizem: ah, o professor Zé Carlos, né? Uns falam assim, e quantos que ao toque da sua disciplina, do seu chamado, da sua música, tiveram o que a gente espera que cada um tenha hoje. Você que dedica ao esporte, à educação em tempo integral, aquela vontade de querer fazer com que as crianças tenham o seu dia preenchido para poderem, de alguma forma, se distanciarem daquilo que não é bom e que nos ajuda. Quantos tiveram a chance de ser, ao seu toque, ter o caráter perfilado e o caráter íntegro e que hoje convivem com a gente na sociedade? São muitos. Nossa gratidão pela convivência, pelo aprendizado de cada dia. E que Deus nos abençoe e que você continue nos conduzindo desse jeito simples, às vezes que não aparece, mas que ajuda a fazer com que os bastidores possam ser diferentes, né? Eu quero que você receba, Zé Carlos, de cada um dos seus amigos que aqui está e dos que estão na mesa, um caloroso abraço de carinho, de gratidão por tudo isso. Mas, Arísia, eu perguntei da pedra
não foi à toa, né? Eu não queria, dizer assim, eu não vou trazer nenhuma mensagem. E aí eu tinha lido hoje de manhã, eu abri esse livro, O Espírito Transformador, que é a essência das mudanças organizacionais do século XXI, né? E tem uma coisa lá que eu não pretendia ler, mas como se falou em pedra, né? Eu fui buscar na página lá, e engraçado é que eu achei a página. Não, é curtinho, fica tranquila. Talvez a origem disso seja mais antiga, talvez seja os tratados mais antigos que esteve nas escrituras, que são os Upanishads. E diz assim: o espírito dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no ser humano. Que esse ser humano que a gente homenageia hoje possa continuar no nosso convívio com a bênção divina e possa continuar engrandecendo esse Estado e esse país. Muito obrigado e um abraço caloroso a todos. Para fazer o seu pronunciamento, convocamos o excelentíssimo senhor deputado estadual, Ronaldo Medeiros, para fazer uma breve homenagem ao senhor José Carlos Lira de Andrade. Doutor José Carlos Lira, eu vou ser breve, que eu aprendi com um bom discurso, é breve e fala alto, né? Alto para ser ouvido e breve para ser lembrado. Eu ontem estive com o doutor José Carlos Lira, fui agradecer a ele por uma indústria do conhecimento que vai ser inaugurada em Delmiro Gouveia, numa localidade chamada Barragem Leste, afastada, sem biblioteca, sem internet, lá em Delmiro Gouveia. E eu lembrei, doutor José Carlos Lira, da primeira vez que eu fui lhe visitar, em 2011, assim que eu tinha assumido aqui na Assembleia. E eu olhava para ele com essa cara, né, que ele tem uma de durão, eu digo, meu Deus do céu, esse aí é brabo, eu tenho que ser... Falei mansinho, conversei com ele e fui embora. Mas aprendi, doutor José Carlos Lira, a lhe admirar e a lhe respeitar. Soube de umas escolas que, a Casa da Indústria, ele me contando que tinha em tempo integral, e eu, um dia passando pela frente de uma dessas escolas, eu entrei. E pedi licença para entrar e fui a uma sala de aula. Professor, eu vou conhecer a escola que o doutor José Carlos Lira um dia me falou. E chegando lá eu vi um professor e um tradutor de Libras, não é? Na sala de aula. E aquilo me emocionou. Eu perguntei à professora, por que aqui tem uma tradutora? Ela me disse, a professora, nós temos 3 alunos aqui que são deficientes, surdo-mudo. Não. E aquilo me deixou, disse, quanta cidadania, né, quanto respeito se tem aqui com essas crianças. Respeito que o senhor leva às indústrias do conhecimento, no INAPI, ontem eu passei por lá para ver como estava fisicamente, né, que a gente pede e tem que conservar. Pessoas, deputada Jó, alunos, seres humanos, crianças, jovens, que jamais teriam acesso a um computador, a um livro, a um CD, a um DVD, e lá estavam tendo aula de informática e do outro lado as pessoas assistindo e vendo DVDs que com certeza irão, doutor José Carlos Lira, ajudar nas suas formações e também para que cada um ganhe seu pão com honestidade e com dignidade. Então, acho que Alagoas lhe agradece, todos nós agradecemos, em nome daqueles anônimos, como falou a deputada Jó, e pelo seu coração, uma pessoa discreta, que tem um coração bem maior do que aquele prédio lá da Casa da Indústria. Meu muito obrigado em nome dessas pessoas e a vocês também.
Deputada Jó Pereira, cabe-me informar que toda a pauta estabelecida para essa sessão solene foi integralmente cumprida. Com a palavra, a senhora para o encerramento. Agradecer a presença de todos e dizer que muitos alagoanos do Dr. Zé Carlos Lira já foram homenageados nessa casa, mas poucos foram aqueles que se permitiram deixar que as lágrimas descessem dos seus olhos. E por tudo que já foi feito pelo nosso Estado. Isso mostra apenas a grandeza do seu coração e de quanto o senhor é humano e enxerga a perspectiva, não só a sua, mas a perspectiva do próximo. E isso é muito importante, principalmente em pessoas que ocupam um cargo como o que o senhor ocupa. Então, que hoje isso sirva de exemplo para mim, para todos os deputados dessa casa e para todas aquelas pessoas que ocupam, principalmente cargos públicos, que a técnica, a razão, ela sempre precisa ser utilizada, mas o coração ele precisa estar à frente de todas as nossas ações. Muito obrigada por me permitir, eu e esta casa, conceder esta justa homenagem. Em nome de todos os alagoanos eu agradeço e eu digo o meu obrigado, porque no dia que eu fui lá marcar essa audiência pública, ele disse, olha, sexta-feira é o dia que eu vou à Fazenda. Então, muito obrigada por ter aberto esse espaço e por estar hoje aqui conosco, dividindo esse momento. Muito obrigada, eu declaro encerrada esta sessão.